Que de fato a gente tem muita insegurança, né? Olha que legal, manual de instruções para melhorar a memória, para ser mais inteligente, para perder a timidez, para vencer os medos, guardar dinheiro, emagrecer, amar e ser feliz. Quem é que não tem uma insegurança, pelo menos em muitos ou alguns desses pontos que ele vai tocar no assunto aqui no programa? Recebo com o maior carinho mais uma vez, Dr. Fernando Gomes Pinto. Seja bem-vindo. Prazer enorme tê-lo aqui. Que coisa boa, tudo ótimo. Gente, os anos vão passando e para ele não passam. Ele está sempre igual, sempre bonito, sempre bem, sempre jovem, né, doutor Fernando? Obrigado, Carol. Isso é saber controlar o cérebro? Carol, é viver bem, é se alimentar de forma adequada, é dormir de forma adequada, é fazer atividade física, atividade intelectual, viver com felicidade. É isso que a gente tenta falar para todo mundo, que é possível ser feito. E mesmo trabalhando bastante, porque eu sei que você tem aí uma carga horária grande, né? Você também está envolvido sempre com muitas pesquisas e muitos tratamentos. É possível, então, tá sempre assim, com um semblante muito bom, feliz da vida. Obrigada mais uma vez, viu, Rede Globo, Fátima Bernardes, permitindo que ele estivesse aqui. Mas eu queria começar o nosso bate-papo te perguntando o seguinte: o que te movimentou dessa vez para esse lançamento tão bacana, um livro tão esclarecedor, com uma linguagem tão fácil, né, uma linguagem didática e que coloca as principais inseguranças das pessoas? O que foi o ponto inicial aí? É o seguinte, nesse livro aqui, que é composto basicamente por duas partes, tem uma parte que eu explico o cérebro como se fosse um automóvel, que eu estou explicando as peças de um motor. E numa segunda parte eu explico como você pode utilizá-lo. Então, pegando as dúvidas dos telespectadores que estão em casa nos assistindo, das pessoas que me escrevem pelo Facebook, pelo fernandoneuro.com.br, que é o nosso site, ou então quem lê os nossos livros, esse já é o 6º livro. Sim. Tá? Olha só, muito Juntando sucesso. tudo isso, diversas dúvidas são absolutamente normais. E misturadas e colocadas no papel, sob os olhos da ciência, pode ajudar muitas pessoas. Então foi isso. Aqui tem mais de 24 trabalhos científicos sobre neurociência aplicada ao comportamento, principalmente, e eu traduzo isso para qualquer pessoa, mesmo para quem não é médico, ou seja, para quem está em casa e quer aprender um pouco mais sobre esse órgão tão importante que é o nosso cérebro. Então a ideia aqui é um manual, como você mesmo colocou aqui na capa do livro, para a gente aprender a lidar com o nosso cérebro. Exatamente. Porque o problema, então, é que assim, todo mundo tem sempre o potencial a mais do que acha que tem. É verdade isso? É verdade. Todo mundo em casa já deve ter pensado alguma vez. É verdade aquela história de que eu utilizo apenas 10% do meu cérebro? Você já ouviu falar isso? Já ouvi muitas vezes. Seria ótimo, né? Mas na verdade, assim, a gente teria 90% para explorar. Na verdade, a gente usa já 100% do cérebro. O problema é o formato em que você utiliza isso. E é isso que eu explico nesse livro. Naquela segunda parte, quando eu falo do modo de usar, para ficar mais colorido, eu criei uma história de um casal, do Maurício, que é um engenheiro, e da Aline, que é uma estudante de arquitetura, que vão se encontrar, enfim, tem uma história bacana. Eu não vou contar, que legal. porque vocês que estão em casa vão ler e vão... Tem romance na história? Não, tem romance, tem tudo. Tem romance, tem... Briga. Tem dança, tem briga, tem perdão na história. Tem a questão de emagrecer, de juntar dinheiro, de economizar, de ir pra frente. Então você criou aí um casal, né, fictício, para ser exemplo com as coisas que a gente vive todos os dias. Semanalmente, quando eu estou na Fátima Bernardes, sempre a gente tem as pessoas que são convidadas e as pessoas dão testemunho de comportamento, principalmente vinculado a essa questão da neurociência. Né? Então, observando isso, eu falei, por que não criar? Porque ali a gente consegue, de uma forma muito fácil, explicar para a população, olha, você poderia utilizar o seu cérebro desse jeito, como seu aliado, e não como... Né? Tanto é que eu brinco na introdução, eu coloco assim, a arte de domar tigres. Eu vi isso, entendeu? Eu achei isso muito legal, porque a gente tem um tigre, eu vi que você colocou que todo mundo tem um tigre, mas a gente acha que tem só um gatinho, né? Dentro a gente menospreza a nossa mente, grande parte das vezes. E quando você vai ver, você tem um potencial enorme dentro do seu cérebro, é seu, Deus te deu, basta você usufruir da forma adequada. E uma das missões desse livro também é conscientizar todo jovem que está em casa da maravilha que é o cérebro que a gente tem. E tomar cuidado com algumas coisas que podem perverter alguns circuitos, como por exemplo o circuito da recompensa, que é o do prazer, utilizando drogas, utilizando bebida alcoólica, o cigarro,
ou então até mesmo soltando as emoções, deixando elas totalmente alucinadas, eu digo por paixões terríveis, ou coisas que em vez de serem construtivas, acabam sendo destrutivas para as pessoas. Entendi. Então, isso eu explico tudo aqui, e como utilizar da melhor forma possível. Agora, aproveito para te perguntar, doutor, eu acho que isso pode ser que esteja também em algum momento do livro, ou que a gente possa colocar aqui. Quando eu citei aí na abertura e falei das principais inseguranças que as pessoas têm, hoje a gente nota que, de fato, muita gente não consegue evoluir, seja no campo profissional, seja numa relação amorosa, no casamento, porque parece que tem alguma coisa. Sabe aquela pessoa que você fala assim, nossa, gente, mas não dá nada certo para ela? Sabe essa situação? O que acontece? O que as pessoas fazem de errado, que acabam comprometendo, então, e gerando inseguranças absurdas, ao ponto delas não conseguirem conquistar alguma coisa? O que pode? O nosso cérebro atrapalha nessa hora? Não, nosso cérebro só ajuda. Só ajuda, tá A gente só tem que entender o processo. Né? Para te responder essa pergunta, eu vou te fazer uma outra pergunta. Tá bom, adoro. Pode ser? Pode. Existe livre-arbítrio? Outra coisa... Você já me fez essa pergunta. Sim. Existe acaso? Existe acaso? A gente domina o futuro? A gente pode tentar dominar o futuro? O nosso cérebro está aqui para nos ajudar. Né? Então, eu te responderia talvez em todas. Se você tem como organizar os seus pensamentos, realizar um planejamento, de alguma forma dominar as suas emoções, dominar não é apagar, nós não somos robôs, nós temos que sentir, mas não deixar esse cavalo solto, na verdade, simplesmente entender e ir evoluindo, porque esse é o nosso papel aqui na Terra, ir evoluindo. Se você consegue fazer essas duas coisas, que basicamente são atributos da parte mais evoluída do cérebro, que são os lobos frontais que estão aqui na frente, aliás, é o que tem de mais novo na face da Terra, em termos do sistema nervoso central humano, são os lobos frontais que nos dão o raciocínio lógico, a capacidade de ter o pensamento abstrato, de criar planos. Se você faz isso, você consegue ter uma vida melhor com menos ansiedade. Por quê? Você vai planejar. Pode ser que não aconteça da forma que você planejou. E aí? Aí seria o acaso? Porque pode ser o acaso, né? Você faz tudo direitinho, de repente acontece uma coisa que não estava no programa e fugiu. Lidar com isso é difícil, né? Ou seja, você tem que lidar com a realidade. E o seu cérebro te dá essa possibilidade. Então, aquela ideia de você ter um plano B para tudo que for realizar na vida, ter fé, a gente sabe que ter fé, acreditar numa coisa boa, impacta no funcionamento do cérebro. Pessoas que estão internadas e recebem oração de pessoas queridas ou até mesmo de pessoas desconhecidas têm menos complicações clínicas mesmo, de verdade mesmo, do que as que não recebem. Então, assim, falar que é importante rezar não é coisa só de quem trabalha na igreja ou coisa assim, não, é um conhecimento mundial. A gente sabe que o pensamento positivo tem poder e a gente precisa trabalhar mais com isso e está pronto, enfim, para lidar com a situação que não é exatamente o que a gente planejou. Então, também planejar e contar que algo possa sair de outro jeito também é uma dica para encarar. Sim, é uma dica. Né? E que bom que sai do outro jeito, porque senão seria muito sem graça. Não teria chance de pensar em outra coisa, né? Vamos colocar uma perguntinha na tela? Claro. Estão chegando várias aí do nosso Insta para o Dr. Fernando. Vamos ver quem escreveu para a gente. Olha lá. Entrou. Pablo Eli, beijinho pra você, obrigada pelo carinho. Doutor Fernando, seu livro foi baseado em histórias de pessoas que passaram pelo seu consultório. Segura a pergunta, então. Doutor, você já me conta, eu vou dar um recadinho, já volto. Então, você pode aproveitar até com essa pergunta dele, falar um pouco da sua experiência clínica, claro, que eu acho isso tão bacana, né? Dessa experiência que você falou, até dos próprios telespectadores, você que tem aí semanalmente esse contato na televisão aberta, a gente sabe que o alcance é muito grande, isso também é muito importante. E não só para o seu livro, mas eu acho que isso também te motiva e faz com que você tenha cada vez mais ideias e mais pensamentos para colocar quando você está em contato com esse público. Com o Dr. Fernando, e a gente deixou uma pergunta. Esse lance de clinicar, né, do consultório, do hospital, que eu sei que você está sempre no hospital, enfim, em momentos até que você está fazendo as cirurgias, o que isso te trouxe, o que te traz sempre, todos os dias de bagagem, para que você coloque dessa maneira, como, por exemplo, foi esse outro lançamento do seu livro? Carol, falando em termos de prática clínica, tem uma novidade. Então, assim, eu tenho um consultório que fica aqui na Avenida Angélica, em Higienópolis, que é a unidade de São Paulo. E há 2 meses eu tenho a unidade Rio de Janeiro. Agora você está na ponte aérea, né, doutor? Fica na Avenida das Américas, no Le Monde, na Barra da Tijuca. Então, lá eu tenho atendido também as pessoas que nos procuram do país inteiro, no Rio de Janeiro, ou então do próprio Rio de Janeiro. Olha só que bacana. Então, a gente faz o programa, então, vai para o consultório. Então, você clinica mesmo, todos os dias você tem... Não, porque muitas vezes as pessoas acompanham pela TV e falam, não, então agora
o doutor Fernando, ele só está participando do programa, ele não é mais nada disso. Pelo contrário, trabalhamos mais ainda. Muita ênfase com as questões relacionadas com a hidrocefalia de pressão normal, que é aquele tipo de demência que parece Alzheimer, mas não é. Então a pessoa tem dificuldade para andar, dificuldade para controlar a urina, dificuldade para memorizar algumas coisas. Aí você faz um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância, e existe líquido dentro do cérebro, comprimindo o cérebro. E através de alguns testes e de uma cirurgia, você consegue reverter esse quadro e a pessoa voltar a ter uma qualidade de vida na terceira idade. Olha só. Hidrocefalia de pressão normal. Que interessante. Então, super assim, interessante. Tem alguns sintomas, esse que você citou. Que parece com Alzheimer, pode parecer com Parkinson, mas não é. E diferente dessas outras doenças, tem cura. Que bacana. Então, quando você olha para a pessoa, aparentemente ela está normal, não aumenta a cabeça, não tem nada aparente. Porque é na terceira idade que isso aparece. Que interessante. Entendeu? Gente, olha que bacana, sabe? Porque muitas vezes a gente... inclusive, essa pauta seria uma pauta legal para fazer no programa, a gente nunca falou. Então, é hidrocefalia... Depressão normal, que é um diagnóstico diferencial do Alzheimer, do Parkinson, da demência vascular. E uma outra ponta, porque eu também atendo bebezinhos e faço neurocirurgia pediátrica, são as crianças com crânioestenose, que é o fechamento precoce das suturas, que são as moleiras do crânio, que fazem com que o bebê tenha uma deformidade no crânio e precisa operar. Olha. E precisa operar precoce, porque o crânio ele vai crescer de uma forma saudável, com espaço para o cérebro funcionar de uma forma adequada, não vai sofrer bullying com 6, 7 anos de idade, porque vai estar bonitinho e adequadamente corrigido. Olha que bacana. Agora, deixa eu aproveitar, lembrei de uma questão. Tem mais perguntinha, né, diretor? Mas deixa eu falar de um assunto importante, que é um assunto que a gente trata aqui no Você Bonita, sempre com muito cuidado, né, e com muito respeito e tal, e a gente fala de nutrição saudável todos os dias. Você cita também que um dos capítulos, né, é o emagrecimento. Sim. Você podia contar um pouquinho? Posso. Dar umas diquinhas, assim, pra gente, já que é um assunto que tem tudo a ver com Você Bonita. Carol, vamos começar. No cérebro existe uma estrutura profunda chamada hipotálamo, que tem muitas funções, e uma delas é controlar o nosso corpo. Dentre elas, a questão do apetite. Então, é ali que você sente que falta de determinado nutriente você está precisando ou não. É ali que começa essa questão de você, então, ter vontade de comer. Perfeito? Aí você se alimentou, como qualquer ser vivo da face da Terra, e tem a saciedade. E ali também tem o centro da saciedade, que diz para você, acabou por enquanto, até a próxima refeição. Junto com isso tem o circuito do prazer, onde é a liberação de dopamina. E a gente consegue, através de sofisticação da culinária, percebe? É diferente de a gente viver na selva, sem nenhum recurso de condimentos, de temperos. Você comia qualquer coisa, o que tinha, dava fome e comia. Nós evoluímos, até acredita-se que parte da nossa evolução seja explicada pela nossa habilidade de cozinhar, de manter os alimentos e cozinhar, o que nos difere dos outros animais. Tá? Bom, tudo começa com uma questão básica de continha de mais e de menos. Você precisa ingerir, certo? Menos do que você gasta se você... Não é isso? Sim, senão você engorda. Senão você engorda. Perfeito. Esse equilíbrio, ele precisa ser mantido. Né? Se você gasta mais do que você ingere, você vai emagrecer. E ao contrário, né? E o seu cérebro, nessa região, tem um controle, como se fosse um termômetro do seu peso corpóreo. Para mandar essa saciedade. Isso, e vai conversando com o corpo todo. Tá? Lembra? Então tem a questão biológica da necessidade e a questão do prazer. Qual que é a dica que a gente dá para a pessoa começar? Tipo, preciso mudar, preciso de alguma forma melhorar a silhueta do meu corpo e a saúde. Pesar, tá? Periodicamente, pelo menos uma vez por semana. Para não perder o circunferência abdominal, que tem uma grande correlação com a saúde. Colocar atividade física. Conversar com uma nutricionista e a brincadeira começa por aí. Então, não é para ninguém ficar neurótico. Principais. Sim. Não dá para ir atrás de um emagrecimento sem ter aí esses pontos, né? Emagrecer e ter uma silhueta bonita é uma decisão. Não é um comportamento de, olha, eu vou tomar essa dieta e acabou, meu problema está resolvido. Nunca mais. Não. É uma decisão que você tem com você mesmo, para a vida inteira, entendendo esse mecanismo. A partir do momento que você entende esse mecanismo, você consegue ter algum controle. E olha, você não vai deixar de ter um evento social por conta disso. Mas uma vez que você tem um evento social em que foi necessário, pela própria situação, comer muito mais do que enfim, você vai controlar nos outros dias. Entendi. Né? Então, mais ou menos, o equilíbrio, a brincadeira é mais ou menos por aí. Ninguém engorda 20 quilos de um dia para o outro. Mas as pessoas querem emagrecer 20 quilos de um dia para o outro. É verdade. Tá errado, pessoal. Não adianta. Não adianta. Então, perder 1 quilinho ou meio quilo todo mês, em 2 anos, ou às vezes até um pouquinho mais, você tem
o seu corpo saudável, bonito. E é lógico, você pode usar as dietas, os recursos, sim, mas sim. A ideia é a longo prazo. E pensar que isso é para o resto da vida. Sim. Colocar na cabeça, sim, sim. Né, que é para o resto da vida. Eu brinco, eu gosto de falar assim, o que vale mais, Carol? O sabor de um gostoso bombom agora ou entrar na calça jeans daqui a um mês? Eu também já falei isso, eu falo isso direto. Para as minhas meninas, né, a gente brinca, você tem que colocar na sua balança. Para você, na sua balança, o que dá mais prazer? Né? Se olhar no espelho e se sentir bem, ou comer aquilo que você estava morrendo de vontade e sabe que tem muitas calorias. Talvez seja melhor, dependendo da situação, comer o bendito bombom. Sim. Porque tem uma questão ali no momento, sim. Mas não toda hora, né? Mesmo porque... Enfim, o cacau é bom, tem também a questão da memória, e tem mesmo. Tem mesmo, isso está comprovado, tem trabalho científico que mostra isso. Tem substâncias que protegem o envelhecimento do cérebro, principalmente na região do hipocampo, que está relacionado com a memória. Olha que legal. Isso é fato, mas é diferente de você... comer... Enfim, várias barras, né? Sempre, todos os dias, né? Isso não. Tá vendo, gente? É tudo com muito equilíbrio, dá tudo certo. Vamos colocar mais uma perguntinha, então. Vamos ver se é do Twitter ou do Insta que chegou aqui pra gente. Vamos ver. Silvia, um beijo pra você. Boa tarde, Carol, doutor Fernando. Quais são as principais estratégias para estimular o cérebro? Beijo, te adoro, Carol. Obrigada, que fofa. Segura. Eu vou dar um recadinho e já volto. Quero saber isso também, porque às vezes a gente tá meio assim, né? Falando, hoje... Todo mundo já deve ter ouvido pelo menos alguém falando em algum momento. Hoje o Tico e o Teco não levantaram, eles ainda não estão conversando. Então tá bom, então não vou para mexer não, nós vamos responder agora. Obrigado, diretor. Bom, vamos lá. Essa história do Tico e Teco, né? Como é que a gente põe para funcionar? Não é à toa que a forma de eu apresentar essa informação para você que está em casa é através de um livro. A leitura é de uma das formas mais tranquilas e eficazes para estimular o cérebro. Olha só. Quando você está olhando um livro, primeiro, toda a informação visual ela é transformada em impulso elétrico na retina dos olhos. Isso vai para trás, para a região dos lobos occipitais, onde vira uma imagem. Tá. Essa imagem, depois, através de uma conexão entre os lobos parietais, que estão mais aqui à frente, com os frontais, transformam esses símbolos em um significado. Então, uma pessoa analfabeta, quando olha, ela não sabe, ela só vê letras, mas não entende o significado. E muito menos consegue entender as situações e as neurodicas que a gente está dando aqui dentro. Entendi. A partir do momento que você faz essa transcodificação, olha o quanto você já mexeu com o cérebro. E você começa, então, a imaginar. Eu não estou te dando a imagem pronta, eu estou te sugerindo uma imaginação. Entendi. E depois, então, você coloca em prática. Então, essa é uma das dicas. Mas vamos ampliar. Podemos falar de uma coisa chamada neuróbica, que tem um neurocientista americano que usou esse nome e é um nome muito feliz. Fazer coisas do seu cotidiano de uma forma diferente. Tá. Por exemplo, você vai fazer uma compra no supermercado. Uma dica que eu dou para você que está em casa. Faça a lista de tudo que você precisa, até escreva. Mas na hora que estiver no supermercado, não utilize a lista, guarda ela no bolso. No final, antes de passar no caixa, você então dá uma checada para ver se você lembrou tudo simplesmente com a sua memória. Que legal. Ninguém precisa saber. Você vai escovar o dente, você tem uma mão que é a sua mão principal, onde você tem a dominância. Começa a tentar utilizar a outra mão. Você não gosta muito de música, aprenda um instrumento musical. Você não gosta muito de esporte, é aí que você tem que começar mesmo. Ou seja, mexer com o cérebro. Um desses livros aqui eu estou dando presente para sua mãe, que eu sei que é terapeuta e trata de muitas pessoas. E que é super fã do seu trabalho. E você pode perguntar para a dona Deise, olha só. O paciente tem um problema cerebral, um derrame, um tumor, uma hidrocefalia, o que quer que seja. Fazemos a cirurgia, isso já melhora mais de 50% o paciente. Depois vai para a reabilitação, terapia ocupacional, psicologia, fisioterapia, fono. O que é feito em tudo isso? O cérebro é estimulado. Então, por que as pessoas esperam ter um AVC para começar a fazer coisas que poderiam estar fazendo no seu dia a dia? E com isso estimulando e aumentando a sua poupança de capacidade mental. Tem que começar agora, tem que aprender agora a tocar violino, a dançar, a experimentar comidas diferentes, entendeu? Tudo, então, aquele lado, assim, que a gente não curte, né? Que a gente fala, isso aí deixa pra lá, não rola. A gente muda. Exato. É isso que a gente tem que buscar. Que aí vai dar uma chacoalhada nesse Feito a criança. A criança, ela ensina pra gente a curiosidade do bebê que vai, insiste, que não tem vergonha. Isso é o mais importante, a gente não pode ter vergonha de errar. A gente tem que ter vontade de fazer. Estou falando para ninguém ser inconsequente ou inconveniente. Mas tem que usar, tem que usar. Tá aí o segredo, entendeu? O segredo é a gente se apaixonar pela vida
pela sua própria vida, porque o seu sonho é diferente da Carol, que é diferente do meu. Algumas coisas estão em comuns, mas você tem que se descobrir e se apaixonar pelo seu sonho e ir em frente. Tá aí o segredo, apaixonar pelo próprio cérebro e pela sua própria missão aqui na Terra. Ai, que sensacional. E a gente bate palma. Dá tempo de eu fazer mais uma pergunta, diretor? Dá, uma perguntinha. Tem perguntinha aí? Então tá, vamos fazer essa e depois se der tempo eu faço a minha, porque essa minha é boa também. Vamos lá. Suzana, beijo pra você, que linda. Doutor Fernando, porque quanto mais idosa a pessoa, ela vai perdendo mais a facilidade de memorizar nomes? Ótima pergunta. Então a gente sabe que, né, vai passando o tempo e as pessoas vão até se queixando. Nossa, não tô lembrando mais nada. Né? O que acontece? Veja, ela fez uma pergunta muito interessante, porque não estamos falando de doença. Estamos falando de Alzheimer, da hidrocefalia de pressão normal, de AVC. Estamos falando do processo natural de envelhecimento. Tá. Isso acontece? Acontece. A gente sabe que pessoas com mais de 85 anos, 40% delas vão ter algum grau de demência. Demência é doença. E outras vão ter um declínio. A velocidade de transmissão elétrica entre os neurônios diminui com o passar do tempo. A atenção, ela requer estratégias diferentes. A audição diminui. Então, se você não está escutando direito, a capacidade de você entender, ela é um pouquinho menor. Mas não é que isso seja doença. Como reverter isso aqui tudo? Primeira coisa, atividade física. É fundamental. Segundo, valorizar o período de sono, porque durante o sono que a memória é consolidada na região dos hipocampos. A pessoa ficou sem dormir direito, olha, o cérebro não funciona legal no dia seguinte. Tá? Uma boa alimentação, manter conversa, ter um hobby, ter atividade, são estratégias para você melhorar a sua capacidade de inclusive de memorizar. Essas que você também já citou, dar essa chacoalhada no cérebro, fazer coisas aí que tenham aí uma certa dificuldade para você ter que colocar ele para trabalhar. Viajar sempre que possível, ou fisicamente, ou se não for possível, psicologicamente. Então você pode filosofar. Hoje em dia com a internet a gente consegue ter acesso a informações do mundo inteiro. É verdade. É por aí, bater papo, né? Conforme você vai trocando ideia com amigos, com desconhecidos, isso estimula o seu cérebro. Olha só, gente. Ai, disse tudo, disse tudo. E só para fechar, eu preciso perguntar isso. Você falou da minha mãe, eu lembrei que tem uma coisa que ela sempre disse. Não pense nos problemas à noite. Ela me disse desde que eu sou pequenininha. Carol, não pense nos problemas à noite, que quando chega a noite parece que os problemas crescem. Deixa para pensar nos problemas quando você acordar. O que você tem a dizer sobre isso, doutor? A sua mãe é muito sábia, querida, ó. Um beijo para você. Ela está assistindo com certeza, sua fã, falei que você estaria aqui hoje. Um beijo, dona Deise. E aí? Não, é o seguinte, momentos antes de dormir, existe uma preocupação que a gente sempre fala para a população, que é da higiene do sono. Então, evitar tomar café depois das 5 da tarde, evitar fazer exercício muito extenuante à noite, porque vai te deixar mais acordado, tentar ficar longe dos eletrônicos, porque isso estimula o cérebro, e tentar deixar os problemas para lá. Por quê? O problema, de fato, quando você está cansado, ele exige mais atenção e funcionamento do cérebro. E eles parecem maiores do que de fato são. Isso é verdade. Então vem uma noite de sono, muda o contexto, muda a situação, muda a conversa e eles ficam menores do tamanho que devem ser. Entendi. Então esses não são tigre, pessoal. Esses são gatinhos. Esses são gatinhos. Tem que tratar como gatinho. Espere, então, um novo dia chegar e aí sim, pensa em todo esse planejamento. Não fique pré-ocupado. Ocupe-se só quando o problema vier mesmo no dia seguinte. É isso aí. Muito obrigada. Doutor Fernando. Você é muito querida, viu? Você que é. Parabéns. Olha, eu quero te parabenizar. As meninas, diretor Marcelo, toda a equipe da técnica e a minha equipe de produção. A gente te acompanha, né, meninas? Acompanhamos o sucesso. Estamos muito felizes que você está lá toda semana. Gente, isso é muito bacana, porque a quantidade de informação e de conhecimento, isso num alcance como o da Rede Globo, isso é fantástico. Quem ganha somos nós, né? Quem ganha é a população que pode ter acesso a tudo isso. Palavras tão incríveis para a gente viver melhor. E, Carol, para quem está em casa, se quiser seguir a gente, pegar mais informações... Pode dizer. Entrar no site www.fernandoneuro, olha como é facinho, fernandoneuro.com.br. Lá, do lado esquerdo da tela, você pode seguir a gente pelo Facebook, é só clicar que vai entrar direitinho na nossa página, no Instagram, pelo Twitter, pelo YouTube, o nosso blog, enfim, trocar informações e ajudar, na verdade, semear, né, para toda a população do Brasil esse tipo de conhecimento. É isso que a gente precisa de informação, né, doutor? Muito obrigada. Nada, amei. Você é muito querida. Volte sempre Muito terá obrigado. aqui, claro, um espaço aberto. E mais uma vez, muito obrigada. Rede Globo, Fátima Bernardes, que inclusive escreveu o prefácio do livro. Muito legal, que permitiram que ele estivesse aqui hoje. Muito, muito, muito obrigada. Só acrescentou aí o nosso Você Bonita. Presentão de Natal. Obrigada. Beijo, doutor. Até a próxima.